Bom, expliquei a parte dos atalhos. É, Agora eu vou para a parte do tamanho de tela. Essa parte, como eu falei anteriormente, esse foco é para fazer flies nas redes sociais, né? E para o data show lá da nossa igreja. E cada um tem um tamanho. Então, aqui eu mostro o tamanho que precisa ser escolhido e observado quando formos fazer um fly. Então, se vamos fazer um fly para o Instagram, no feed tem um tamanho. Para os stories também. Para o YouTube, por exemplo, que é quando gravamos alguma coisa, né? Normalmente no YouTube, não sei se vocês já perceberam, mas no YouTube, quando eles colocam os vídeos, e aqueles vídeos mais profissionais, tem tipo uma imagem antes para chamar a sua atenção. Essa imagem a gente chama de thumbnail. E aqui também é um fly, né? É uma forma de passar o conhecimento, né? Conhecimento de que é um vídeo no YouTube e a gente quer chamar a atenção daquela pessoa. Então, é uma thumbnail. Também tem o seu tamanho. E lá no caso da igreja, que são 2 data shows juntos, então tem esse tamanho super grande aqui. Então, eu coloquei essas informações, mas para você que está buscando postar em algum outro lugar, por exemplo, talvez na televisão ou sei lá, talvez no Facebook ou em outras redes sociais, teria que buscar no Google qual é o tamanho correto para aquela rede social, tá? Cada um tem o tamanho correto. O Instagram adota esses 2 tamanhos, um para o feed e um para os stories. E o YouTube também. Só que se for outras redes sociais, daí você deve procurar. Ou então, no caso, teve uma irmã da igreja que normalmente gosta de fazer avisos impressos, né? E esses avisos impressos normalmente é do tamanho de meia folha. Então, já tem um outro tamanho. É importante observar que esses tamanhos são em pixels, tá? Não em centímetros ou milímetros. Aqui são em pixels. Então, se você quer imprimir, você precisa converter esse tamanho em pixels para centímetros. Bom, o próximo slide é como chamar a atenção do meu cliente. O próximo título, né? O nosso próximo tema. E essa parte eu acho super importante da nossa primeira aula de introdução. Além da parte prática ali que eu ensinei um pouco, essa parte de chamar a atenção do cliente é a parte que eu quero deixar como foco. Por quê? Porque não adianta queremos estarmos super animados para fazer o fly, mas se o nosso cliente não quer, então acaba que não atingimos o nosso objetivo. Por exemplo, se você quer fazer a sua marca, se você quer promover, no caso, sua marca, ou quer, enfim, chamar a atenção nas redes sociais, a gente precisa saber o que chama a atenção, como dar foco, aos olhos do nosso cliente, não é mesmo? E é isso que importa, querendo ou não. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acredito ser importante. Esses pontos são retirados da publicidade e propaganda, que é o foco deles. São alguns só. Publicidade e propaganda estuda muita coisa, né? Mas aqui eu peguei só os focos para o fly. Então, sempre quando eu for fazer o meu fly para algum cliente, eu preciso perguntar, eu preciso saber a resposta dessas perguntas. Então, eu sempre vou chegar no meu cliente, ou talvez até mesmo eu consiga concluir isso, dependendo do que o meu cliente passar para mim. Qual é o objetivo do meu fly? Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: qual é o objetivo do meu fly? Por exemplo, para a igreja, que é o nosso cliente principal, o objetivo dos flies provavelmente serão chamar a atenção para determinado culto, correto?
Qual é o meu público-alvo? No caso da igreja, são os cristãos, né? Para qual plataforma eu irei postar o meu trabalho? Isso é importante também. Por quê? Porque vem aquela questão do tamanho. No caso da igreja, normalmente é o feed do Instagram, a thumbnail do YouTube e o data show, né? Para avisar lá para o pessoal, vai ter culto dia tal. Então eu vou ter que fazer 3 flyers, ou seja, um fly contendo as mesmas informações, as mesmas imagens, porém de 3 tamanhos. Eu preciso de algum recurso? Como é para a igreja, normalmente não imprime, né? Então, no caso, é só sites que tenham imagens que são de graça, né? Que a gente possa pegar. No nosso caso, o PixLR, que vai ser o nosso programa que a gente vai usar. Aí, se for o seu cliente, né? Se você está querendo observar para promover a sua marca, então você tem que se perguntar, você tem que fazer essas perguntas e respondê-las com atenção, tá bom? Para cada fly, eu digo que essas perguntas, elas mudam. E eu posso dar o exemplo da igreja mesmo. Dentro da igreja existem departamentos. Os departamentos de jovens, os departamentos de criança, né? E o fly, ele muda? Muda. Por exemplo, o meu cliente é a igreja, porém é o departamento de crianças. E aí eu vou fazer a pergunta. Qual é o objetivo do meu fly? Provavelmente é chamar a atenção das crianças. Se a líder das crianças chega em mim e fala, Rebeca, eu gostaria de fazer um fly para promover o culto de crianças, que tem o tema Arca de Noé. Então, qual é o meu objetivo? Chamar a atenção das crianças, né? Para o quê? Para o culto de crianças que tem um tema. Então, qual é o tema? Arca de Noé. Então, eu vou ter que colocar algo que dê a ideia da Arca de Noé, né? Algo que chame a atenção nessa parte do tema. Qual é o meu público-alvo? O meu público-alvo são as crianças. São qualquer crianças? São crianças cristãs. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou colocar no meu fly. Eu tenho que colocar crianças, talvez se eu quiser, né? Colocar alguma imagem de crianças que estão com roupas, não posso colocar a criança, né? Sem roupa. Tenho que colocar um mix de crianças, por exemplo, não só de uma certa idade, né? Talvez colocar crianças de 12 anos, 13 anos, mas também talvez colocar bebês, se eu quiser colocar. E se eu não quiser colocar crianças? Talvez eu quero colocar só imagens, desenhos. Também tenho que tomar cuidado. Que desenho está... esse desenho está assustando a criança ou está chamando realmente a atenção da criança? Tudo eu tenho que tomar cuidado. As cores também. Se é Arca de Noé, por exemplo, eu vou colocar algo colorido, né? Normalmente crianças não só nesse tema, mas em vários temas são sempre colorido para chamar a atenção. Então, tá vendo que qual é o objetivo do meu fly já responde muita coisa e qual é o público-alvo? Para qual plataforma eu irei postar o meu trabalho? No caso das crianças, permanecem sendo o feed das crianças, o feed do Instagram, desculpa, o YouTube, que provavelmente vai ter uma thumbnail para colocar o culto das crianças no dia, e o Data Show para chamar as crianças da igreja. Aí, às vezes, vem respondendo, eu preciso de algum recurso, né? Essa última pergunta. Às vezes, a irmã quer imprimir essa informação, esse convite, e mandar para outras igrejas. Isso costuma acontecer. Como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou ter que pedir para ela. Você vai querer que seja da mesma forma que o Instagram? Ou você vai querer que eu faça de um outro formato? Talvez um formato de convite? Se for o formato de convite, o tamanho em pixels vai ser diferente.
Então, sempre fazer essas perguntas. Eu coloquei um ponto que eu achei importante com relação ao cliente. Às vezes, existem clientes que dão muitas opiniões, e essas opiniões talvez nos travam com relação de ideias. Então, eu deixei aqui uma observação de ouvir a opinião do cliente. Temos que sempre ouvir, porém propor soluções de acordo com algumas fórmulas que iremos aprender. Ou seja, às vezes a irmã das crianças vem e fala: eu quero tudo muito colorido e com muita informação, eu preciso de muita informação. Às vezes, essa muita informação vai atrapalhar a visualização daquele fly. O que isso implica? Implica que, em vez de chamar a atenção, os nossos olhos vai ter tanta informação que a gente não vai conseguir entender aquele fly. Então, a gente pode propor algumas situações, algumas soluções para o nosso cliente. Então, eu deixo essa observação aí para vocês. Sem delongas, iremos usar um programa chamado PixLR, como eu falei para vocês. Mas, para aqueles que estão assistindo esse vídeo, se você tem uma facilidade mais com algum outro programa, pode usar. Mas a minha dica é: saiba usar o seu programa. Aqui eu vou usar esse programa por quê? Porque ele é de graça, ele é free. Ele tem uma parte premium, mas essa parte premium, assim, eu nunca precisei usar essa parte premium. Eu acredito que ele me proporciona tudo o que eu preciso. E também porque ele pode ser usado online, no próprio browser mesmo, na internet, ou você pode baixar também. Claro que se você baixar, você vai poder usar ele offline, né? Você não vai precisar da internet. Ou seja, você pode usar em qualquer lugar. Mas eu costumo usar mesmo online ele. Então, vamos acessá-lo? Eu uso o Opera normalmente. Como eu falei, você pode usar online, então eu vou usar o Google aqui mesmo para poder pesquisar. No caso, eu escrevo PixLR. E tá vendo, ó, que ele usa a parte... Ele dá aqui a opção, ó, PixLRX. Eu tenho uma observação para fazer. O PixLRX é básico. Ele é uma parte básica. Ele contém ferramentas que não são todas as ferramentas que esse PixLR contém. Por exemplo, eu vou criar um novo aqui, para criar um novo, né? Criar um novo. Vou fazer aqui, ó, introdução, só para vocês verem como é que funciona a ferramenta. Ele dá algumas opções aqui de tamanhos, tá bom? No caso, ó, post mídia social 1080 por 1080. O que seria isso? O Instagram, né? Que a gente viu lá. Criar. E olha só, esse é o tamanho do Instagram, do feed, tá? Dos stories é outro tamanho. E observem que ele contém aqui algumas ferramentas. Se eu colocar aqui, ó, na própria URL, ou se eu pesquisar no Google e colocar olha só, ele existe também. Eu vou criar um novo, a mesma coisa, 1080 por 1080, e vou colocar introdução 2, criar. Olha o tanto de ferramenta que ele tem. Ele é muito mais completo, muito mais cheio. Mas eu normalmente uso o X, tá? O que eu vou usar, na verdade, vai ser o X, para o entendimento não ser tão difícil, tá bom? Então, essa é a carinha do nosso programa. Se você baixar ele, acredito que eu baixei ele também aqui. Se você baixar ele vai ser bem parecido o layout dele, ó. Perceba que ele é idêntico ao ao online, tá? Ele é bem idêntico mesmo. Então, você pode baixar e usar ele offline, tá bom? Bem bacana essas opções que ele pode proporcionar. Bom, a nossa parte direita existem as camadas. O que são camadas? São objetos que eu vou poder colocar ou por cima do outro ou por baixo. Por exemplo, eu vou adicionar um fundo, tá bom? Vou adicionar um fundo. Vou colocar
uma letra e um fundo, bem aqui, ó. Vou preencher ele todo. Pronto, eu tenho um fundo, uma camada, tá vendo? Ele adicionou uma camada. E daí eu quero adicionar um texto. Vou colocar esse texto. Tá vendo que esses textos estão por cima do cinza? Eu poderia colocar eles por baixo, tá vendo? E acaba apagando eles. Então, as camadas servem para isso, para você posicionar, né? Como primeira posição, segunda posição, a letra, a imagem, tá bom? Na parte esquerda, a gente contém o menu de ferramentas. Então, por exemplo, esse primeiro organizar, ele sempre será com relação ao objeto selecionado. Então, se eu selecionei um texto, ele vai conter as informações correspondentes a um texto, por exemplo, a fonte, ou a cor, o tamanho, tá vendo? Ó, o tamanho. Inclusive, ele proporciona não só essa barra aqui, como o número, que é mais fácil para a gente poder acertar, né? Por exemplo, 100, 200, tá? O tamanho, sempre ele proporciona essas duas opções, tá bom? Eu sempre uso o tamanho, tá? Com relação a texto. Aqui o alinhar, como você quer alinhar, se você quer negrito ou não. Essa parte de curvas, círculos, né? Se eu quero deixar curvado, se eu quero deixar pela metade. Tudo ele proporciona. O fundo que eu acabei de explicar, né? Se eu quero um fundo ou não. O esboço, que é a parte de colocar... Ó, deixa eu mudar a cor aqui para vocês verem. Colocar uma linha contornando o meu texto, tá bom? Eu vou deixar vocês futucarem aí, né? Como eu falei nessa aula, o que importa é vocês procurarem. É isso aí que está a diferença de uma pessoa que vai conseguir fazer o fly bacana para aquele que vai conseguir fazer um fly, mas talvez não tão bacana assim. Bom, temos a parte de layout. Essa questão de layout talvez seja, talvez não, ela serve mais para colocar figuras, mais de uma figura, por exemplo, se eu quero alinhar ela mais para a direita, para a esquerda e adicionar outras fotos. Normalmente é para fotos, né? Aqui é o texto, como eu havia mostrado, se eu quiser adicionar um novo, só eu mesmo, né? A parte de adicionar elementos seria linhas, né, ou figuras, mas você também pode adicionar elementos da sua própria biblioteca de fotos. Aqui se, por exemplo, eu errei o tamanho, né, da largura, eu não quero 1080 por 1920, aí eu troco ou eu reverto a foto, enfim. Essa parte de cortar é mais para figuras e fotos. Eu vou pegar aqui um texto, um exemplo, desculpa. Vou adicionar essa do nosso... Ai, não. Esse do grude, né? Que eu tinha feito, por exemplo. Tá vendo que o tamanho tá super grande? Eu posso diminuí-lo, mas às vezes eu quero só a parte grude teológico. Então, eu venho no cortar, seleciono essa parte, eu posso escolher bolinha, triângulo, coração, mas eu vou escolher um quadrado e só cortar, tá vendo? Ó? E ele vai manter que é apenas o que eu quero, tá? Essa parte de recortar. Essa parte de recortar também com relação a, eu quero tirar o fundo, também tem, ó. Essa parte de recorte mágico, ó, ele vai tirando os fundos pra gente. Como eu falei, eu vou deixar vocês pesquisarem, né, futucarem mais aqui. Bom, para finalizar, eu deixei uma tarefinha para casa que vocês podem tentar fazer, ou vocês podem fazer mesmo que o objetivo de vocês, né? Que às vezes vocês querem vender alguma coisa, né? Ou sei lá, fazer uma propaganda da sua marca. Então, vocês podem estarem tentando, né? Alguma coisa aí com o que vocês aprenderam aqui nessa aula de introdução. O objetivo mesmo
desse para casa é para que vocês adicionem textos, fundos, se familiarizem mais com essa ferramenta PixLR, tá bom?